Vou começar aqui a gravação. Estamos gravando. Boa tarde a todos. Nós vamos retomar o assunto de ontem, que ficou meia boca porque o tempo não foi suficiente. E aí, lembrando, para quem não estava, que nós estamos chegando ao final do capítulo 4 do nosso livro, que é o livro 1, certo? Inclusive, se a Baia estiver presente hoje, ela me disse na aula da semana passada que estava sem o livro. E aí, eu fiquei, me comprometi com ela a tentar o arquivo eletrônico. Eu consegui. Então, se alguém tiver o contato dela e ela não aparecer na aula de hoje, avisa para ela que entre em contato comigo no privado, que eu vou mandar o arquivo eletrônico para ela, com o livro, tá bom? Se algum de vocês não tiver o livro também e quiser, depois vocês entrem em contato comigo no privado, que eu mando para vocês o arquivo eletrônico com as dicas de como acessar. Certo, gente? Muito bem. Retomando aqui a nossa aula, de onde nós havíamos parado, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês o nosso roteirinho, como eu sempre faço. Toda aula eu acrescento alguma coisa aqui. Então, hoje nós vamos acrescentar uma informação ainda sobre radioatividade, porque nós hoje vamos falar sobre aplicações da radioatividade, né? Então, a gente precisa ali ir pontuando o que vai mudar. Então, só retomando o que nós conversávamos ontem, nós dissemos o que ontem? Nós definimos o que é radioatividade, dissemos que a radioatividade é um fenômeno que ocorre a nível do núcleo do átomo e que é responsável pela desintegração desse núcleo, que a radioatividade emite, como o próprio nome sugere, uma radiação que pode ser, inclusive, letal, dependendo da quantidade, do tipo de radiação. Nós mostramos para vocês as três formas principais de radiação, a partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama, nós falamos disso, tá, gente? Isso aqui ainda num nível muito teórico, a gente não vai entrar muito em cálculo agora não, é só para que vocês entendam. Nós mostramos também as consequências de uma exposição maior a essa radiação. E aí, eu queria comentar com vocês hoje um aspecto que nós não tivemos tempo de comentar ontem, que está aí no nosso roteirozinho. Bem. Opa, a conexão tinha caído e voltou. Então, eu dizia o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma amostra de material radioativo, digamos que eu tenha 1 quilograma de material radioativo. Professor, explica melhor, o que é material radioativo? Pois não. Eu chamo de material radioativo qualquer amostra de um material que tenha a capacidade de emitir radiação alfa, beta, gama ou de outra natureza qualquer. Por exemplo, urânio. Urânio é um material altamente radioativo. Professor, onde é que eu encontro urânio? Urânio é uma rocha, está no solo do planeta. Se você estiver cavando o solo do seu quintal e encontrar uma rocha amarela, tá? Não toque nela, não faça nada. Talvez seja urânio. Tá? É uma pedra amarela, parecida com muitas que você vai encontrar por aí, com uma característica especial. Se você manusear essa pedra, se você levar para casa e fazer qualquer coisa com ela, você vai estar sujeito a problemas graves de saúde, porque esse material, pouco a pouco, ele vai atingindo o seu corpo fisiologicamente. Tá, pessoal? Ele vai atingindo os seus glóbulos vermelhos, ele vai diminuindo a sua taxa de imunidade, ele pode provocar problemas na pele, ele pode provocar situações bem complicadas. Então, digamos que eu tenho 1 quilograma de material radioativo guardado em algum lugar, e pense assim, eu vou deixar guardado aí porque daqui a 1000 anos ele ainda vai estar ativo. Então, isso seria um engano. À medida que o tempo passa, o material radioativo... Ok, alguém falou aí que está travando, pessoal. Pode ser um problema da internet. Confirma para mim se melhorou agora o áudio.
Alguém me dá um retorno do áudio aí, se melhorou? A mesmo jeito. Está conseguindo ouvir bem, Lavoisier? Tô, de vez em quando, mas ainda tá travando. Gente, é porque a conexão hoje ela não está muito legal, não. Desde ontem que está meio lenta. Então, eu vou falar devagar para que vocês não percam parte do que eu disser. Eu estou falando o seguinte. Ainda está ruim. Talvez a gente tenha uma parte da aula nesse tom, assim. Está muito ruim. Os professores estão reclamando disso também. Acho que vocês já devem ter tido isso com os professores. Mas vamos torcer para melhorar, né? Deixa eu repetir, então, o que eu tinha começado falando. Eu falei o seguinte, que uma amostra de material radioativo, urânio, por exemplo, se eu tiver guardado hoje, daqui a alguns anos, esse material não vai ter mais o mesmo poder de radiação. Como assim, professor? Funciona assim. Se hoje eu tenho 1 quilograma de material radioativo, daqui a alguns anos, eu vou ter 1 quilograma de material. Só que desse 1 quilograma, apenas a metade vai ser potencialmente radioativo. Ou seja, pessoal, com o passar do tempo, esse material que é inicialmente todo radioativo, ele começa a decair. É isso que vocês encontram aqui, ó, no livro de vocês, a partir da página 107. Eu vou ter sempre o cuidado de mostrar para vocês a página do livro. Se não coincidir com a de vocês, se orientem pela seção do livro. Tá? Então, é a seção 4.4, radioatividade. Para mim, aqui é a página 107 e seguintes. Pode ser que o livro de alguém seja diferente, não tem problema, o assunto é o mesmo. Então, se vocês forem nessa seção 4.4, radioatividade, lá vocês vão encontrar a descoberta da radioatividade, vocês vão encontrar os tipos de radiação, isso aqui tudo nós falamos ontem por alto, assim, em termos de apresentação. Radiação alfa, radiação beta, né? As leis da radioatividade, a radiação gama, tudo isso aqui está lá. Isso aqui, pessoal, eu estou dizendo para vocês, porque não dá tempo, evidentemente, de eu especificar aqui cada uma dessas páginas para vocês, como se nós estivéssemos em sala de aula real, sala de aula física. Vocês precisam muito, e eu quero pedir muito que vocês façam isso, estudar entre as aulas. Como assim, professor? Tivemos aula hoje. Ontem não conta porque ontem foi uma aula extra. Tivemos aula hoje. Teremos aula sexta-feira. Tire algum momento da semana para você estudar a química que nós trabalhamos hoje. Porque caso você não faça isso, o conteúdo vai se acumulando, tá, gente? Então, vocês precisam ir lá no capítulo 4, fazer a leitura, olhar os exercícios, até para que vocês possam me dizer onde é que estão as principais dúvidas de vocês. Então, do que eu quero começar falando hoje? Do decaimento radioativo. Professor, o que é decaimento radioativo? Então, vamos lá. Eu tinha uma massa, aqui, ó, inicial. Me confirme aí alguém se vocês estão compartilhando a tela do livro comigo, se estão conseguindo ver bem, se o som melhorou. Alguém aí, Lavoisier, me diz aí. Lavoisier? Desmuta aí teu microfone, Lavoisier, me dá uma resposta aí. Oi, tio, o que foi? Tá tudo ok? Só o microfone do seu tá dando uma travada. O microfone, né? O fone do seu aí tá dando e tá cortando o áudio. Tá cortando Tá falando, tá cortando o áudio. A imagem tá boa? Tá, Tá tio. boa. Eu fiz aqui um teste com o som. Vou botar aqui a posição do microfone. Melhorou um pouco o som agora? Melhorou. Tá melhor? Show. O meu melhorou. Pronto. O que é que vocês estão vendo na tela agora? Séries de decaimento radioativo, não é isso? Correto? Show. Então, acompanha aqui esse pequeno resumo. Isso quem tá vendo. Pronto. Acompanha aqui esse pequeno resumo que eu vou fazer para vocês. Inicialmente, eu tinha uma certa massa de material radioativo. Esses pontinhos pretos é como se fosse, assim, para ilustrar a radioatividade do material. Então, vocês veem que no começo, todo o material era radioativo. Com o passar do tempo,
com o passar do tempo, parte do material que era radioativo deixou de ser. Atenção, pessoal. A quantidade de material permaneceu a mesma. Só que o material que era radioativo, a parte que era possivelmente prejudicial à saúde por causa da radiação, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Olha como as bolinhas pretas estão diminuindo de quantidade em quantidade. E aí o tempo vai passando e cada vez tem menos bolinhas pretas, percebem? Aqui, ó. Eu repito, a massa inicial do material permanece a mesma. Porém, esse material vai se tornando pouco a pouco inofensivo, porque a radiação começa a diminuir de intensidade. Até que, finalmente, praticamente todo o material deixa de ser radioativo. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro? Ficou. Isso significa, por exemplo, a gente falava ontem da cidade onde tem a usina de Chernobyl, de Pripyat. Significa dizer que daqui a 200, 300, 500 anos, alguém vai passar por lá e não vai mais sofrer nenhum tipo de ataque radioativo. Por quê? Porque o material que hoje é radioativo pode até existir daqui a 500 anos, tá? Mas ele não vai mais ter o poder de contaminar as pessoas. Ou seja, a tendência é que, com o passar do tempo, esse material deixe de ser radioativo. Passe a ser um material que nós chamamos tecnicamente inócuo. É uma palavra esquisita, mas significa que não causa mal por radiação. Aí tem um termo técnico que eu quero que vocês conheçam, que é assim. Cada vez que cada material vai ter a sua taxa de decaimento. Uns decaem mais rápido, outros mais devagar. Cada vez que passa um determinado período de tempo, essa intensidade radioativa cai pela metade. Então, nós chamamos esse intervalo de tempo necessário, atenção, intervalo de tempo necessário para que a intensidade radioativa diminua pela metade. Isso se chama, pessoal, meia-vida. Meia-vida, tá bom? Então, por exemplo, o urânio é o material que geralmente vem mais, sempre como exemplo, né, quando a gente trabalha com isso aqui, ó. O urânio, aqui tem um gráfico de decaimento do estrôncio, mas eu quero falar do urânio primeiro. Ele tem um tempo de meia-vida mais ou menos curto comparado com outros, tá certo? Então, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar para vocês um gráfico, bem aqui na frente, né? O que acontece com a meia-vida? Vamos pegar aqui o elemento para dar uma escala de tempo mais razoável para a gente, de anos. O cobalto. O cobalto é um elemento que tem uma meia-vida, que dá para a gente fazer aqui um exemplo mais legal. Significa dizer o seguinte, ó, o cobalto, a cada 5 anos aproximadamente, a metade do material que era radioativo vai deixar de ser. Então, vamos pegar aqui o caso do cobalto. Estamos em 2020. Se eu hoje tiver 1 quilo de cobalto radioativo, significa dizer que daqui a 5 anos, metade desse material terá deixado de ser radioativo. Então, só terei ali meio quilo de material radioativo. O resto não é mais. Tá bom? Quando passarem mais 5 anos, então 2025, 2030, daqui a 10 anos, do que restava de material radioativo, que eram 500 gramas, só restam 250 gramas. Entende? Então, a cada meia-vida, a cada período de meia-vida, o material vai decaindo radioativamente pela metade. O que restava... Aqui o sistema está me informando que a internet está oscilando, pessoal. Então, se vocês tiverem perdido alguma coisa, peçam para eu repetir. Vou repetir aqui isso aqui, ó. O cobalto tem meia-vida de 5 anos aproximadamente. Então, a cada período de 5 anos, metade da massa de cobalto que era radioativa deixa de ser.
Então, se hoje, em 2020, eu tenho 1.000 gramas, 1 quilograma de material radioativo, daqui a 5 anos, em 2025, eu vou ter 500 gramas de material radioativo. Em 2030, eu vou ter 250 gramas. Tá? Em 2035, eu vou ter 125 gramas. E aí por diante. Ou seja, a cada ano, a cada meia-vida que passar, cada período de meia-vida, a cada 5 anos, no caso do cobalto, vai diminuindo pela metade a quantidade de material radioativo. Vocês terem uma ideia, eu falava do urânio, na verdade o urânio, ele tem uma meia-vida de 710 milhões de anos. Se for urânio beneficiado, que nós chamamos de urânio 238, depois a gente vai explicar o que significa esses números, que é um urânio muito mais radioativo do que esse aqui, ele leva 4 bilhões e meio de anos para decair pela metade. Então vejam que cada material, ele leva um tempo determinado para decair pela metade. É esse aqui o nosso propósito de aprender hoje. O que que significa meia-vida de decaimento. Então, deixa eu colocar aqui para vocês também uma tabelazinha, ó. Pronto. Isso aqui tudo do livro de vocês, repito, a partir da página 110, para quem quiser consultar depois. Ó, pegamos um exemplo aqui que já está resolvidinho. Ó. Em Goiânia, há uns anos atrás, houve um acidente radioativo com equipamento de hospital, equipamento médico. Tá? Esse material foi depositado em um aterro, está lá até hoje. A pergunta que se faz é a seguinte, esse material é césio. O césio, ele tem uma meia-vida de 30 anos. Tá bom, gente? O acidente ocorreu em 1987. Então, olha os dados aqui. O acidente ocorreu em 1987. O acidente foi com césio 137. E a pergunta que vem é a seguinte. Quantos por cento de radiação, de material radioativo ainda haverá em 2137, por exemplo? Tá? Quantos por cento de radiação? Porque em 1987 havia 100%. Vocês estão acompanhando aqui a tabela, ok? Esse acidente, para quem, vocês são muito jovens, talvez nunca tenham pesquisado sobre isso, aconteceu o seguinte em Goiânia, pessoal. Isso foi em 1987. Um mecânico recebeu lá no ferro velho dele, na oficina dele, uma cápsula de vidro com um material azulado dentro, que ele achou muito bonito. O que ele não sabia é que essa cápsula ela tinha sido retirada de um aparelho de quimioterapia de um hospital. Esse aparelho deveria ter sido descartado de forma correta, mas ele foi jogado fora de maneira inadequada, foi jogado no lixo, ainda com o césio dentro da cápsula. Veja, o césio, nós estamos falando aqui de uso da radiação em tecnologia, na medicina, por exemplo. O césio é um material extremamente importante para ser usado em tomógrafos, tá? Em equipamentos de quimio e radioterapia, mas ele tem que ser usado com todos os cuidados. Ele precisa ser manuseado dentro de uma cápsula para que o conteúdo dele não se exponha, para que a radiação não atinja as pessoas. O que acontece? O aparelho envelheceu, caducou, quebrou, jogaram fora. O mecânico achou a cápsula com o césio 137 dentro. O que ele fez? Ele tinha uma filhinha de 7 ou 8 anos, quebrou a cápsula, levou para a filha dele brincar. Imagine vocês a ingenuidade, né, a falta de conhecimento e o que isso provocou. Então, evidentemente que muita gente morreu, outros permaneceram doentes por muitos anos. Houve uma comoção nacional nessa época. E aí, tudo que teve contato com esse material virou lixo radioativo, precisou ser guardado em aterros especiais. Tá? Só que acontece o seguinte, se alguém for lá hoje, 30 e poucos anos depois, ainda vai ter muito material radioativo. Porque o césio, ele leva 30 anos para ter um decaimento de 50%. Tá bom, pessoal? Isso significa, por exemplo, que em 2017 ainda havia 50% de radioatividade nesse material. Isso significa que em 2047 ainda haverá 25%. Então, a cada 30 anos,
a intensidade desse material radioativo vai caindo pela metade. De 100 cai para 50, de 50 cai para 25, de 25 para 12,5, de 12,5 para 6,25. Resultado, em 2137, ainda haverá material radioativo em Goiânia por causa desse acidente. Tá? É uma taxa de 3% aproximadamente. Quer dizer, é um material que precisa ser manuseado com muito cuidado, porque isso aqui compromete o futuro, pessoal. Se isso aqui não for manuseado com a cautela que precisa ser, as nossas futuras gerações estarão condenadas. Observem vocês que isso aqui foi um caso isolado, dentre tantos que ocorreram na metade do século passado para o final do século. E já esse século também já aconteceram. Recentemente, por exemplo, aconteceu um vazamento, esse foi um acidente mesmo, numa cidade do Japão, tá certo? Em Fukushima, uma usina nuclear sofreu um dano durante um terremoto, seguido de um maremoto, e aí houve um vazamento radioativo significativo. Então, isso aqui é um risco que nós corremos, não só nós, mas as nossas futuras gerações. E aí eu dizia para vocês que o termo técnico para esse tempo que demora para que a atividade radioativa caia pela metade, chama-se meia-vida. Tá bom, pessoal? Então, vocês ouviram falar em meia-vida radioativa. Significa o tempo necessário para que metade do material radioativo deixe de ser radioativo. Beleza? Então, aqui eu vou voltar para conversar com vocês. Nós estamos com 30 minutos de aula, tá bom? Espero que o som tenha me ajudado aqui, tenha melhorado. Eu quero ouvir alguns de vocês agora, porque esse assunto era tudo que eu tinha para tratar com vocês hoje. Tá certo? Eu queria passar o conceito de meia-vida que não deu tempo de passar ontem. Como é que está o som agora, Stephanie? Stephanie? Alguém aí que consiga desmutar o som e falar comigo para ter um retorno? De vez em quando tá travando. De vez em quando o senhor pode falar. Não entendi, foi nada, mano. Ih, rapaz! Caramba! Quem mais? Vamos lá. Foi o Márcio que disse que não entendeu? Pessoa assim, se eu falo, a voz do senhor vai cortando, entendeu? É muito ruim isso, eu sei. Parece um robô. Vai ver que eu sou um robô, cara. É porque eu coloquei um robozinho aqui no meu lugar hoje. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Porque o som realmente hoje ele tá... Isso aqui é por causa da oscilação da internet. Dá certo. Não é o meu microfone, entende? É a oscilação da internet. Como o pulso da internet está oscilando, ele não vai na mesma frequência do som. Eita, alguém aí? Muito bem. Vamos repetir aqui uma parte, então, para quem disse que não entendeu. Porque o importante, pessoal, dessa aula é vocês pegarem essa ideia aqui. Vou de novo aqui. Olha só. Eu disse para vocês que o material que hoje é radioativo, amanhã já não será mais tão radioativo como hoje. Tudo bem isso aí? Entenderam isso aí? Tá show? E agora, Márcio? Me conte aí. O material que hoje é radioativo, amanhã já não vai mais ser radioativo. Amanhã, quando eu falo no futuro. Como assim, professor? Uhum. Então, vamos pegar aqui, Oi? vamos pegar aqui o exemplo que eu dei. Em 1987, ocorreu um acidente com o material radioativo que, na época, tinha 100% de poder contaminante. Certo, gente? Certo. Só que, com o tempo, isso aqui funciona assim. Com o tempo, esse material deixa de ser contaminante lentamente. Então, 30 anos... Uma pergunta. Pois não. Pode perguntar. Qualquer material radioativo é só depois de 30 anos ou tem uma faixa maior em outros? Excelente a sua pergunta. Muito obrigado por você ter perguntado, porque eu vou voltar aqui, ó. Cada material radioativo, eu vou dizer para você assim, é como cada um de nós. Cada um de nós não envelhece mais ou menos em tantos anos, não é? Compreendeu a minha comparação? Uhum.
Então, o material radioativo Sim. é assim. Uns envelhecem mais rápido, outros envelhecem mais devagar. E cortou. Vou repetir. Cortou. Vou repetir. Tá um troço aí. Quer que o Vitor tá mandando? Acho que é que o Vitor tá mandando. Olha aqui, ó. Pessoal, Vou repetir. gente, eu vou pegar o beco. Eu disse o seguinte, ó. Eu disse o seguinte. Cada material radioativo envelhece num ritmo diferente. Ouviram agora? Cada material Tá radioativo... travando muito. Nossa, gente. Desculpa, eu quero pedir Tia perdão. ainda tá travando, tia. Tá pior do que antes agora. Piorou, não foi? Certo, gente. Eu vou tentar... Internet dele que ele disse. Vou tentar aqui. Plano B. Internet do professor. Vou tentar o plano B aqui. Vou ver se eu consigo aqui o seguinte. Eita, caiu. O que foi que houve aí? Gente, vou tentar o plano B aqui. Eu vou tirar a minha câmera para ver se melhora, tá? Tá Pode, certo. pode ser que eu tirando a minha câmera. Pode ser que eu tirando a minha câmera. Isso melhora. Estão me ouvindo? Só dê um retorno para mim agora se o som melhorou. Tá, Continua ruim o som? tá mais ou menos, não tá 100%, mas pra ouvir. Certo. Só tá tô cortando um dando pouquinho. uma travada, ainda tá cortando. Ainda está Só tá cortando. cortando um pouquinho. Se nem a internet do senhor, não. Não é. Ela mesmo. Com certeza é a Ué. minha internet. A minha internet está horrível hoje. Eu estava dando aula de manhã para outra escola, quase que eu não consegui também. Mas assim, quando eu tiro a câmera, pode ser que melhore. Essa é a minha esperança, sabe? Oi. Estamos reconectando aqui, tá? É tu e turma. Reconectando. Caiu de novo, então. Que tu é otário, mano. Presta aí, atenção, gente? né, cara? E aí, gente? Nossa, hoje foi difícil. Mas vai dar certo. Fala aí de novo, tio. Oi. Fala aí, Nuki. Testando o Tá som caindo um agora. pouquinho, tá caindo um pouquinho. Testando o som, testando. Se eu tiver no... Tá melhor, tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Tá. Opa! Vamos torcer para ficar assim, pelo menos até o final. Então, o que é que eu dizia para vocês aqui, ó? Que cada material radioativo é como cada pessoa. Uns envelhecem mais rápido e outros envelhecem mais devagar. Então, por exemplo, o césio envelhece a cada 30 anos. O urânio leva 710 milhões de anos para envelhecer. Então, a pergunta que o colega fez foi muito boa, porque me permite dizer o seguinte: dependendo do material, o tempo de envelhecimento é mais curto ou mais rápido, né? Aliás, mais demorado. Ele envelhece mais rápido ou mais demoradamente. Tá certo, pessoal? Por isso que cada caso é um caso. Cada situação vai depender do caso. Se for do césio, ele vai envelhecendo de 30 em 30 anos. Se for do urânio, 235, a cada 710 milhões de anos é que metade dele se torna inofensivo. Tá? Então, voltemos aqui para vocês. Já que parece que o som melhorou, né? Vocês entenderam a ideia de meia-vida, pessoal? Com toda essa dificuldade de som? Entendi. Entendi. Mas uma pergunta. Como é que... Pode Qual é o perguntar. processo para eles saberem quantos anos? Pronto. Existem técnicas de laboratório que você não precisa esperar 710 milhões de anos. Existem técnicas de laboratório que você faz com a amostra, tá? Hoje já tem muita técnica moderna. Existe um equipamento em laboratório chamado espectrofotômetro de massa, que os grandes laboratórios possuem, que vai fazer esse cálculo, tá, pessoal? Então, tem muito equipamento moderno que faz. Mas o que mais importa aqui para vocês é que vocês entendam uma coisa. A meia-vida, que varia de material para material, é o tempo que uma amostra leva para sofrer decaimento pela metade. Então, se eu perguntar para vocês,
tem uma pergunta aqui. Me permitam, por favor, compartilhar aqui com vocês essa pergunta que eu vou deixar para vocês tentarem responder. Essa pergunta, ela está no livro de vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. E aí eu quero deixar esse exercício especialmente para vocês. Eu queria pedir a vocês, por gentileza, que quem tem o livro principalmente, procura o capítulo 4, dá uma olhada nos exercícios, que eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um material comentando, eu vou fazer o seguinte para vocês, para facilitar o nosso estudo, eu vou preparar um material comentando exercício por exercício, tá, pessoal? Exercício por exercício. Mas eu quero que vocês procurem os exercícios até para me dizerem assim, professor, aquele eu consegui, aquele outro eu não consegui. Então, por exemplo, ó, aqui, olha essa questão aqui da página 111, questão 3. A meia-vida de um isótopo é 15 anos, um radioisótopo, um isótopo radioativo. A meia-vida é 15 anos. O que significa isso? Que em 15 anos a metade do material deixará de ser radioativa. Aí vem a pergunta. 50%. Pronto. Quanto tempo será necessário para que a massa desse radioisótopo, a massa radioativa, se reduza a 6,25%? Entendeu isso aqui, ó? Hoje ela tem 100% de poder de radiação, de emissão radioativa. Então, a pergunta é, quantos anos levará para que esse poder, que hoje é 100%, se reduza para 6,25%? Uma ideia para você, ó. Daqui a 15 anos, ele será 50%. Entenderam a pergunta, pessoal? Entenderam